Isaías 32, o verso 1, mas mantenham o texto aberto, porque vamos prosseguir como eu disse anteriormente. Diz assim a boa palavra de Deus: eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, Isaías é chamado de profeta, um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Ele aponta para o Messias, ele aponta para Cristo. Então nós temos os textos de Isaías, como o capítulo 9 de Isaías, este capítulo 32, o capítulo 53, que são textos messiânicos. O capítulo 9, agora neste capítulo 32 de Isaías, quando ele diz, eis aí um rei. Os estudiosos, meus irmãos, entendem que esse rei, que com seus príncipes reinará com justiça, é o Messias. Mas os estudiosos também entendem que esse Messias, que é o rei justo, e nós entendemos como o Senhor Jesus, cumprimento desta profecia, ele tem um reinado espiritual, porque é isso que nós observamos no Novo Testamento. Mas esse Messias, esse rei justo, que é o Senhor, o nosso Messias, o Senhor Jesus, ele é então o modelo de quem deve governar com justiça. E crê-se, meus irmãos, que pelo menos 2 reis do Antigo Testamento refletiram estes princípios, que são princípios estabelecidos pelo Rei Messias, pelo Rei Eterno, o Rei Salvador, o Rei perfeito que é Jesus. E Josias e Ezequias, que não eram reis perfeitos, mas tiveram reinados que conduziram o povo na direção correta, porque foram reis que agradaram a Deus. Esses reis também acabaram cumprindo alguns desses princípios, e esse Rei eterno que é o Messias, deve ser o modelo para os reis terrenos, para que a sociedade, as cidades, os estados, os países reflitam os princípios do reino, porque Deus quer abençoar as sociedades. Mas a sociedade apartada de Deus, ela não consegue encontrar salvação, solução para os problemas do indivíduo, das famílias e nem das sociedades. Então aqui nós temos um rei, que ele governa com justiça, e é o nosso Senhor Jesus, mas que ele deve ser um modelo para todos os governantes do mundo todo. Os príncipes aqui, ele governará com os príncipes, todos os que exercem autoridade. E quais são os princípios desse reino de Deus, desse governo de Deus manifestado na sociedade? Eu chamo a atenção para o verso 2 e peço aos irmãos que mantenham mesmo a Bíblia aberta. No verso 2, cada um deles quem? O rei justo e seus príncipes. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, meus irmãos, o reino de Deus, manifestado através das autoridades em uma sociedade, ele é um reinado que representa refúgio e proteção.
refúgio e proteção. Cada um deles servirá de esconderijo. Cada um deles será um refúgio na tempestade, uma torrente de água em lugar seco. Quando o reino de Deus está sendo manifestado numa sociedade, as autoridades e o próprio Deus é em primeiro lugar o refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nesse sentido, só Deus. Mas quando os governos, quando as autoridades se colocam nas mãos de Deus, Deus as usa como refúgio e proteção do povo, e não como uma agressão ao povo, como uma ameaça ao povo. Então, refúgio e proteção. Nos versos 3 e 4, veja só, outro milagre que acontece quando o reino de Deus se manifesta numa sociedade. Os olhos dos que veem não se fecharão. Aqui, meus irmãos, há um toque de Deus no entendimento, porque o reinado de Deus traz entendimento. Os olhos não se fecharão. Veja aqui os sentidos. Os olhos não se fecharão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos apressados saberá compreender. E a língua, a fala, a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Aqui, meus irmãos, é o milagre da compreensão, do discernimento da vida na sociedade. É quando Deus age de um modo, e a vida tomada pelo governo de Deus, e ao mesmo tempo os governantes tomados também pelo governo de Deus em suas vidas pessoais. Então une-se os conceitos, os valores da sociedade e dos seus governantes, e passa a haver compreensão. Os olhos não se fecharão. Os irmãos sabem que os olhos aqui é uma menção ao discernimento, à compreensão da vida. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento, cegou os olhos do entendimento. Porque se há uma coisa complicada e uma obra diabólica, é gerar em nós uma cegueira, que você vê as coisas, mas não enxerga. A realidade está oculta. Tudo é visto como que tomado por sombras. E, meus irmãos, a sociedade precisa olhar para as suas realidades, enxergando onde estão os reais problemas, não onde estão as miragens. A sociedade está tomada por miragens. As pessoas falam que o problema real, o núcleo do problema, o coração de um problema é algo que não é. Quando o reino de Deus se manifesta, os olhos se abrem. Aqui também, meus irmãos, além dos olhos se abrirem, os ouvidos passam a ouvir. Aquilo que nós ouvimos é muito importante. E aquilo que meios de comunicação viabilizam é algo de muita responsabilidade. Aquilo que os governantes falam é algo de muita responsabilidade. Aquilo que os pais em casa, que são as principais autoridades de uma sociedade. Ali mora o berço de tudo. Aquilo que os pais falam, que as autoridades falam, que os pastores falam, os pregadores falam, não pode ser algo que engana o ouvido. E aí nós temos um tempo desafiador, o tempo que é este tempo que nós estamos nele. Havia um tempo já passado que o tema da verdade era tratado assim:
você vai fazer uma pesquisa, você tem que ir em busca da verdade. Esse tempo ficou para trás e a ideia de verdade ganhou espaço, um conceito de verdade relativa. O que é verdade para um, não pode, necessariamente não é para outro, não é para o outro. É como se a verdade fosse do indivíduo. O indivíduo decide o que é a verdade. Ou o seu meio social decide o que é a verdade. O que é certo, o que é errado, é o meio social, a sociedade que define. Então, se em uma sociedade é errado casar com uma menina de 10 anos, então é errado para aquela sociedade. Mas se a sociedade passar a ter uma compreensão diferente e ela legitimar isso, isso passa a ser positivo, passa a ser bem. Então, é a ideia de que os indivíduos é que têm o governo da verdade e os indivíduos, no ponto de vista individual ou coletivo, é que define o que é certo e o que é errado. Nós não cremos assim. Nós cremos que existe verdade absoluta. Nós cremos que, ainda que uma sociedade aceite e aprove determinados comportamentos, aquele comportamento diante de Deus pode ser errado, ainda que a sociedade o aplauda, ainda que a sociedade o aprove. Ele é errado e errado permanecerá, ainda que a sociedade passe a enxergá-lo como virtuoso. E agora, meus irmãos, existe algo muito importante para o nosso tempo, que não é a verdade, mas sim a narrativa. A narrativa. A narrativa passou a ter mais importância do que a verdade, porque o fato é colocado de lado e o que importa é como ele será contado. Olha que coisa verdadeiramente do inferno. O que importa é como será contado. Então você cria a narrativa que lhe favoreça. A verdade será abandonada. Deus disse para Adão e para Eva: vocês não podem comer do fruto daquela árvore X. Chegou o Senhor das narrativas, a serpente, Satanás, e disse: Deus sabe, mudou a verdade. Criou uma narrativa. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Ele. Ser semelhante a Deus, vocês poderão ditar qual a verdade. Vocês serão como Deus. Vocês ditarão o que é certo e o que é errado. Vocês terão o poder de dizer: eu quero, eu posso, eu farei. A narrativa do diabo tomou lugar à verdade de Deus no coração e na prática de Adão e de Eva. O ouvido transformado é um ouvido que é apurado para ouvir a verdade e não as narrativas. Porque se eu me coloco a serviço de qualquer narrativa, qualquer que seja, e não ao serviço da verdade, eu sou idiota útil. Eu sou usado. Eu sou usado por quem criou a narrativa A ou B. Então, uma das obras do Espírito, do reinado, do domínio de Deus na vida, é tocar nos ouvidos. Os ouvidos estarão atentos. O verso 4 diz: o coração dos apressados saberá compreender. Ou seja, há muita gente que não está compreendendo por pressa. Tudo tem uma opinião já formada. Já formada. Antes de uma coisa acontecer, já tem respostas para ela.
o coração dos apressados, porque o nosso coração, meus irmãos, ele precisa avaliar certas coisas. Até um livro que a gente lê. Eu aprendi isso com o pastor Irlande. O pastor Irlande estava conversando comigo e falou, às vezes a gente lê um livro, e tem pastor que lê um livro e ele é apressado. Ele é apressado. Ele lê o livro na sexta, no domingo o livro já está influenciando o sermão dele. Não pode ser assim. Não pode. O ensino tem que assentar. Você tem que comparar, meditar. E uma coisa boa dos anos irem se passando é que a pessoa vai ganhando experiência e ela tem o passado a seu favor. Ela tem o passado a seu favor. Então ela escuta algo, ela lembra de algo que a própria pessoa falou diferente antes. Ela pode, comparar a fala com a vida, com a história. O coração do apressado precisa sossegar, e diz o texto assim, o coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos. Irmãos, nós precisamos parar com essa gagueira. Nós estamos gaguejando muito como evangélicos. Nós não estamos falando com clareza a razão da nossa fé. O povo está ficando gago. Nós estamos com igrejas e com pastores cheios de gagueira. O que está acontecendo? Não sabemos explicar a razão da nossa fé. O que cremos? Boa parte da sociedade brasileira está pensando que as igrejas, a única coisa que faz é tomar dinheiro dos outros e falar mal de homossexualidade. Tem gente que pensa que as nossas igrejas estão erguidas para o tema voltado para a homossexualidade. Irmãos, as igrejas estão de pé para a pregação do Evangelho, que transforma, que chama a todos e a todos aceita, para a todos transformar. Esse é o Evangelho. Mas nós não estamos sabendo falar. Às vezes nós embarcamos nas narrativas, nós nos fazemos companheiros dos ímpios. O ímpio tem uma narrativa, estamos nós lá junto com ele, não apontando para Cristo, mas apontando para a impiedade. O que acaba acontecendo é um descrédito das igrejas, um descrédito com relação à figura do pastor, um descrédito com relação à figura daquele que anda de Bíblia na mão. Então há um milagre, que é um milagre quando o reino de Deus se manifesta, irmãos. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossos corações são tocados. E uma coisa interessante, parece que com essa polarização que nós estamos vivendo, parece que o mundo está dividido em dois grupos. O grupo do L e o grupo do B. Existe mais gente no mundo, vamos parar com isso, vamos sair desse atoleiro. Temos que sair desse atoleiro. Nossa sociedade está se afundando e as pessoas estão achando que é pelo caminho do A ou do B que nós vamos sair. Nosso caminho é Cristo. Nosso caminho é Cristo. O texto continua dizendo no verso 6, porque o tolo, agora veja só outro milagre que Deus faz, quando o reino dele se estabelece. Quando o reino de Deus vem, meus irmãos, o reinado restabelece os valores, restabelecimento dos valores. O verso 5 diz, o tolo nunca mais será chamado de nobre. E aqui, meus irmãos, nós estamos precisando muito que Deus faça um milagre no Brasil. Porque o que tem de tolo sendo exaltado, o que tem de as pessoas seguidas, às vezes as pessoas mais seguidas na internet, se você parar para poder fazer uma avaliação, você vai ficar estarrecido. Você vai ficar estarrecida. Você vai ficar admirado, admirada. Outro dia alguém me perguntou o que eu achava de um determinado pregador brasileiro, do pastor Hernandes, que, se Deus permitir, vai pregar aqui na nossa igreja, e o fato dele ser muito seguido. Eu falei, é um milagre,
Porque nessas redes sociais, para ser muito seguido, uma pessoa que fala coisa com coisa, uma pessoa que fala uma coisa lógica, abençoadora, ela é renegada. Tem que ser doido. Irmãos, os irmãos sabem, eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de dar aula no Seminário do Sul. E existe uma coisa importante em pregação, que é uma definição do assunto na pregação. E muitas vezes a pessoa dá um tema à pregação. E eu estava conversando com um jovem, que está entendido de comunicação nos dias atuais. E sabe o que ele me sugeriu? Colocar nome esquisito em pregação. Por exemplo, vai pregar sobre batismo? Prega sobre o piscinão mais louco do mundo. O piscinão mais louco do mundo. Qual o piscinão mais louco do mundo? Aí você coloca lá, que Jesus no Jordão, aquele Jordão foi o maior piscinão, o piscinão mais louco, porque ali não sei o quê, porque ali não sei o quê. As pessoas estão querendo divertir os crentes. Isso é uma perversão do Evangelho. Ninguém é transformado por papagaiada, irmãos. Papagaiada, mise-en-scène, não transforma a vida de ninguém. Agora veja aqui, o tolo nunca mais será chamado de nobre, porque quando você chama o tolo de nobre, você cria como modelo e inspiração a tolice. Quando, eu acredito que foi uma honra para nós, eu parecia, irmãos, quando trocou o nome da rua, Toropasso, para pastor João Falcão Sobrinho, sinceramente, eu fiquei com um sentimento, parecia que colocou o meu nome. Eu tive um sentimento, eu fiquei tão feliz que parecia que o nome da rua era o meu nome. E eu falei com as pessoas que estavam trabalhando para isso. Eu disse, vocês não conheceram. Mas vocês saibam que se vocês honrarem a memória deste homem, ele e a família nunca correram atrás disso. E foi um exemplo de vida, de conduta. Os nomes das ruas, das praças, das pontes, dos viadutos, eles são escolhidos para inspirar a sociedade. Que aquelas pessoas servem como modelo para a sociedade. Então, quando colocou o nome João Falcão Sobrinho, eu ainda achei tão interessante que a rua João Falcão Sobrinho é pequenininha. É pequenininha. Ela é baixotinha. Ela está entre uma grande avenida, o Padre José. E ela está entre a outra avenida, o Monsenhor Félix. E está o baixotinho no meio. É quando a sociedade honra a pessoa certa, porque aí ela inspira os outros. Mas essa exaltação do errado, isso está matando a nossa sociedade. Essa inversão de valores, essa exaltação da figura, de figuras, de ostentação, isso cria uma sociedade vazia. Isso não cria uma sociedade, meus irmãos, dos bons exemplos. E vamos lembrar, o exemplo vem de cima. O exemplo vem de cima. O exemplo começa nos pais. Depois nas lideranças, nas professoras, nos professores, nos diretores dos colégios. A figura do professor, da professora, mas o professor que ensina a matéria, por favor, ensina a matéria. Você é professor de matemática, ensine matemática. Você é professor de português, vai ensinar português, por favor. Você é professor de ciências, ensine ciências. Não vamos usar aquele espaço público
patrocinado, pago pelos pagadores de impostos, para poder fazer coro com uma corrente A ou B. Aquilo não é assim. Não é isso que é desenvolver uma sociedade mais inteligente, mais capaz, instruída. Quando o texto diz aqui, a exaltação, o tolo não pode ser exaltado. As meninas precisam conversar com as mães, e as mães ensinarem quais os valores que elas devem buscar num namorado. Muitas vezes, os meninos que as mães escolheriam para genro, são os menos escolhidos pelas meninas. Os meninos mais badalados pelas meninas, muitas vezes não chamam a atenção nem um pouco das mães, porque as mães conhecem a vida. Elas se impressionam menos com o tamanho do cabelo, com o peitinho estufado, com a academia, com a tomação de açaí. A mãe está preocupada com pagamento de boleto. A mãe está preocupada com berçário, com porta de hospital, com quem seja assim realmente uma pessoa que tem uma postura na vida, não o menino, o homem menino, H-O-M-I-N-I-N-O. O menino. Não. Ela não quer um saltador de pipa violento, um bom saltador de pipa. Ela não quer isso. Ela não quer um espertinho que cata a bolinha de gude do outro. Não é isso. Ela não quer um fera em jogo eletrônico. Não é isso que ela quer. Ela não quer isso. Ela sabe que isso tudo desaba em um momento, que isso tudo vira pó. Ela sabe. Então, irmãos, aqui algo que Deus faz é não honrar o tolo. E diz o texto, verso 5 ainda, leia comigo por favor. E do fraudulento nunca mais se dirá que ele é generoso. Essa inversão de valores de dizer, rouba, mas faz. É o fraudulento que é visto como generoso. Irmãos, todo presente que é facilitado através de uma fraude, de uma coisa desonesta, cria um vício contra todos. Se eu roubo alguma coisa e trago, imagina o seguinte, eu sou um pastor muito generoso. Então eu vou roubar alguma coisa, trazer aqui para a igreja e fazer barato para os membros da igreja. Alguém poderá dizer, como ele é generoso? Ele não é generoso. Eu estaria corrompendo, eu estaria fazendo um mal. Porque quando um pai compra o fruto de alguma coisa que não é lícita, na frente dos filhos, e leva aquilo para casa celebrando, olha que a mensagem que o pai está dizendo aos seus próprios filhos. Irmãos, não existe Robin Hood bom. Robin Hood estraga a sociedade. O resto é tudo ilusão. A verdade é isso que eu estou falando. A verdade é essa. Fora disso, meus irmãos, é só escravização. Por quê? O texto diz, fala tolices, e no seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar e deixar o faminto sem comida, e o sedento sem ter o que beber. Aqui, olha aqui é uma chave. Toda sociedade corrupta, o mais prejudicado é o que vai passar fome. Vai deixar o faminto sem ter o que comer.
Uma bênção muito grande para as nossas áreas mais pobres do Brasil era o estabelecimento de parâmetros, de princípios de vida correta, de vida honesta. Por quê? Porque onde são semeados os princípios da honestidade, do trabalho, do respeito, ali há prosperidade, irmãos. As pessoas começam a limpar os seus quintais. As pessoas começam a arrumar a sua própria casa. Os pais começam a ajuntar para a família. E onde tem um pai e uma mãe trabalhando com honestidade, filho não passa fome. Deus abençoa de um jeito, pode ser um casal pobre, um casal junto trabalhando, filho não passa fome. Quantas das nossas famílias de 8, 9, 10 pessoas, um pai e uma mãe juntos, pai e mãe, se a pobreza for muito grande, é bom até a mãe botar comida para todo mundo. É bom até a mãe botar comida para o marido. Porque não existe mão mais justa do que a da mãe. A mão da mãe, eu fico com dó de quem não viveu isso. Quem não foi pobre. Eu fico com dó, porque estava lá a mão da minha avó. Acabava de lavar as trouxas de roupa naquele tempo que não tinha máquina de lavar roupa. Estava ela e o meu avô. Íamos nós todos lá para a casa dela. Todo mundo comia. E o milagre da mãozinha da avó e da mãe. Porque a avó, sabendo que o genro gosta de um pedaço de frango, ela ia lá e para agradar o genro. Ela separava, é a mãozinha do amor, mãozinha da multiplicação, porque cada conchinha que ela colocava lá, aquela mãozinha abençoada da mãe e da avó. Quando o neto gosta de alguma coisa, para mim, por exemplo, a minha avó separava a moela. E ela, sabendo que 2 netos gostavam do peito da galinha, ela fazia assim, segura de lá e segura de cá, hein? Vamos ver, um puxa para lá, outro puxa para cá. Pá! Os 2 comeram o peito de galinha, cada um comeu metade. Agora, se deixasse para disputa, aí a lei do mais forte, os primos mais fortes iam lá e matavam a gente. A avó ia dividindo, no final das contas, todo mundo comia. Todo mundo comia. Na casa de quem? Na casa do pobre. Por quê? Porque cada um cuida. O meu avô colocava lá no fundo do quintal a horta. Todo dia tinha alface na casa do meu avô, tinha couve, tinha chuchu. Porque qualquer lugar dá as coisas, meus irmãos. Às vezes a gente chegava lá e tinha chuchu em cima do telhado. Porque todo lugar dá as coisas. É só a gente acordar para a vida e ir cuidar da nossa vida. E tem que ir cuidar da vida. Tem que parar com essa coisa demoníaca, escravizadora, que nós estamos assim, parece que num torpor generalizado, numa doença, um sono aprofundado, uma falta de discernimento. Mas o texto diz que não vai deixar mais o faminto sem comida, porque quem mais sofre no final das contas é o pobre. Com as ideologias, as coisas que só vão aumentando a dependência do pobre. O texto diz assim, verso 7. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Claro, você não espera de um fraudulento um bom projeto, eles são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, porque o que não importa a verdade, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Agora, olha que coisa linda o verso 8. A diferença entre uma pessoa nobre e o não nobre. Verso 8, vamos ler todos juntos? Mas o nobre
projeta coisas nobres, e na sua nobreza se mantém de pé. Irmãos, eu tenho um texto, está no nosso PowerPoint, o texto do Rui Barbosa. Vamos ler juntos aqui o texto do Rui Barbosa? De tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver se agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Parece até um versículo da Bíblia, mas foi o Rui Barbosa que disse isso. Se o nosso Brasil e se o mundo não consertar os seus valores, nós vamos continuar, porque nós já estamos assim. Você não sabe se ensina para o seu filho que ele não deve bater em alguém na escola ou que ele deve bater. Se alguém der um tapa no seu filho, você não sabe se diz assim, se bater em você, você bate, hein? Você não sabe se fala isso ou se diz assim, não é assim que a gente reage. Você não sabe o que fazer. Porque se você tem um filho que bate muito nos outros, você manda ele parar de bater. Mas se você tem um que apanha, você não sabe o que fazer. Você não sabe. Você vai orientar os seus filhos, você não sabe se diz para eles se guardarem, ou para mostrar para a galera que eles são espertos, que eles são pegadores, que eles são isso ou que eles são aquilo. Nossos filhos aqui, parte aqui dos nossos pastores, nós tivemos os filhos tudo na mesma época. Uma das nossas irmãs aqui, da nossa equipe, estava grávida. E uma pessoa da igreja, quando descobriu qual o sexo, falou com a pessoa, e aí, vai ser pegador, vai ser pegador, vai ser pegador. A nossa ministra falou assim, você está maluco? Aí teve o grupo a favor da ministra e o grupo a favor do pegador. Por quê? Porque parece que você ser honesto é você ser o errado. Se não houver uma inversão, o conserto dos valores, o nobre projeta coisas nobres. Meu irmão, busque a Deus para você ser uma pessoa nobre e permanecer de pé. Do verso 9 até o verso 14, é uma palavra de julgamento, de juízo contra principalmente mulheres que ficavam assim, no meio daquela confusão toda, a inversão de valores, e não estavam nem aí. Nós vamos dar um salto aqui porque não dá tempo. Verso 15 agora. Quando é que será assim? Quando é que essa sociedade vai refletir os valores do reino? Do Rei eterno que é Jesus. Verso 15 para frente. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Ou seja, o reino de Deus, os seus valores na sociedade, precisa de uma obra do Espírito Santo. O Espírito seja derramado lá do alto. E o que acontece quando o Espírito é derramado? Verso 15. Então o deserto se transformará em pomar. Pomar, os irmãos sabem, é aquela área, aquele lugar onde tem ali plantas frutíferas, as frutas. O deserto se transformará em lugar de frutas. E o pomar? O pomar será tido por bosque. É uma florestinha. Quando o Espírito Santo for derramado, verso 16, a retidão habitará no deserto. E aí vem essas palavras lindas da Bíblia, retidão, justiça. A retidão habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Olha os efeitos, meus irmãos, da obra do Espírito trazendo os reflexos do reino de Deus. Verso 17, vamos ler juntos? O efeito da justiça
será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Irmãos, eu não sei se eu vou saber externar direito isso. Eu espero poder externar direito o que eu estou pensando. Os irmãos sabem, se a justiça, a retidão chegarem em todas as áreas da nossa cidade precisa de justiça e retidão. Todas. Todos os bairros, todas as residências, cada rua da nossa cidade precisa de justiça e retidão. Se a justiça e a retidão chegarem nas áreas mais pobres, irmãos, essas áreas se tornarão lugares bons de morar. Tem um bairro próximo nosso aqui, que toda vez que eu passo por lá, eu falo isso. Esse lugar aqui devia ser um lugar tão bom de morar. Quase não tem prédio, só casa. Rua onde tem muitas casas, são ruas, meus irmãos, de vizinhança, que vira todo mundo família. Você vai morar em prédios aqui em certas áreas do Rio, se você passar mal, pode chamar a ambulância, que você não tem vizinho para te carregar para nada. Áreas que são consideradas pobres iriam passar por uma valorização. Por quê? Porque aquele lugar, você poderia comprar ali uma casa, arrumar sua casa, criar os seus filhos naquela rua, aquela rua iria melhorar. Os prejuízos, meus irmãos, de falta de retidão, de falta de justiça, eles são avassaladores sobre toda a sociedade, principalmente sobre os pobres. Quem realmente se interessa pelo pobre é Deus, irmãos. É Deus. Isso aqui resolve a vida do pobre. O resto, meus irmãos, é utilização da pobreza. Eu fui no Maranhão. Irmãos, eu já fui no Maranhão muitas vezes. O povo bacana é aquele povo do Maranhão. Povo simpático, eles são simpáticos. Eles são agradáveis. E eu fui para o Maranhão pensando que no Maranhão o clima, porque a gente ouve falar, né, das cidades mais pobres do Brasil, no Maranhão, tudo. E eu fui para lá pensando que o clima era o culpado. Oh, que Maranhão lindo, cheio de verde, água para todo lado, árvore para todo lado, um povo alegre, um mar, um porto importante lá em São Luís. Irmãos, o que tem que acontecer é um derramar do Espírito, transformando os valores de uma sociedade e da sociedade brasileira, porque aí nós vamos ter uma outra vida. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras. A Bíblia diz: orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Na paz da cidade vós tereis paz. Aí diz o texto assim: vocês morarão em moradas seguras, em lugares quietos e tranquilos. Verso 19. Mesmo que haja granizo. O que é isso? Mesmo que haja um temporal, as intempéries do tempo, mesmo que tenha um terremoto, mesmo que tenha uma situação pontual, mesmo que passe um furacão, a cidade seja inteiramente arrasada. Aí verso 20, olha para o verso 20. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas, e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. O que é isso? Bem-aventurado, ainda que venha uma situação, um temporal, uma queimada,
um tsunami, uma coisa da natureza. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto às águas, vocês que estão semeando. Os bois estão soltos, os jumentos estão soltos, haverá leite, haverá alimentos, quando vocês, mesmo diante dos temporais, vocês semearem, vocês irem cuidar da vida. Veio um temporal, encheu a cidade de barro, vocês limpam, e a vida continua. Veio uma situação, derrubou casa, vocês reconstroem, e a vida continua. E ali sempre haverá os bois livres e os jumentos, sempre haverá comida e trabalho. Fora disso, nós teremos o que já temos. E eu queria encerrar aqui dizendo que tudo isso vai acontecer até que o Espírito Santo seja derramado do alto, a solução para a nossa sociedade. Porque estão todos perdidos, todos perdidos. É o nosso Salvador Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar pelo Brasil, irmãos. Existem situações que vêm e acabam sendo usadas por Deus de alguma maneira para despertar para uma mudança. Nosso desejo é que Deus abençoe todos os moradores do Rio de Janeiro, todos. Que Deus os abençoe com a bênção do Espírito Santo na vida. Porque aí o mentiroso passa a falar a verdade, o que destrói a vida do outro passa a abençoar as vidas dos outros. Que Deus abençoe as nossas autoridades com bênção verdadeira, transformação real, dê sabedoria. Que Deus também, meus irmãos, abençoe as famílias das autoridades, de todos os que têm responsabilidade de zelar pelo país, pelo Estado, pela cidade. Que Deus tenha misericórdia e abençoe todos, independentemente da cor, da classe social, porque nós somos todos da mesma raça, a raça humana. Seria muito bom se o Brasil vivesse um choque de unidade, e a gente parasse de ver os outros assim como as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo o outro de forma errada, hein? Não é assim que a gente enxerga o outro, não. A gente não enxerga o outro com base em certos critérios que estão sendo usados aí, não. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia a gente não faz distinção de cor, nem de classe social. Na Bíblia são todos da mesma família, hein? São todos da mesma raça. Uns ficaram mais clarinhos, outros mais escurinhos, uns com cabelo de um jeito, outros com cabelo do outro jeito, outros sem cabelo, outros mais altos, outros mais baixos, mas é tudo da raça humana. E quando a Bíblia diz que é para amar o próximo como a si mesmo, tem que ter cuidado, porque às vezes nós estamos olhando o próximo e não estamos vendo que ele está muito próximo. Todos são muito próximos. E todos vieram da mesma mãe. Não é a Bíblia só que fala, a ciência mostra. Os estudos de genética mostraram. É porque tem sido pouco difundido isso. Os estudos de genética mostram que toda a raça humana tem origem em uma mulher. Todo mundo aqui é filho da Eva. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha o filho da Eva aí. Olha o filho da Eva aí. Tudo veio da Eva. Aí, tudo da Eva, ó.
Então e em Cristo aí nós somos mais irmãos ainda. Como é que a Bíblia tratou o problema do racismo, da escravidão? A Bíblia tratou do jeito que ninguém trata. A Bíblia não tratou querendo seguidor no Instagram e nem de olho na popularidade, não. A Bíblia não, a Bíblia é séria. A Bíblia não manipula o ser humano, não. A Bíblia liberta o ser humano. Os manipuladores é que fazem assim. Sabe como é que a Bíblia tratou o problema da escravidão? Foi com discurso, não. Não foi. Ela disse assim: recebei-o no Senhor como recebendo a mim. Trate-o como seu irmão. Falou para o dono do escravo que tinha fugido, para recebê-lo de volta, e para recebê-lo como irmão. Ou seja, a Bíblia mudou o coração. O que está faltando é a mudança do coração. Porque pode até haver uma lei, mas se o coração continuar, aí dentro de mim ele continua meu escravo. Mas a Bíblia não falou assim, não. A Bíblia resolveu o problema, ela tratou do problema para resolver. Ela não foi ideológica, nada. Ela foi na alma. Olhe como seu irmão. É assim que resolve. Porque tratando como irmão, você vai ter um outro trato.